Meus amados irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vamos para mais um culto coletivo em torno de Deus através de Jesus Cristo e vamos adorá-lo hoje, exatamente dia 16 de agosto, nesse culto matutino. Nós vamos buscar a presença do Senhor, ouvir a sua voz, orarmos, cultuá-lo com todo o coração. A família de David e Maria e também a irmã Nilfa, que mora bem pertinho deles, nesse instante vão nos conduzir à oração invocatória. Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz. Graça e paz, meus irmãos. Neste momento de fazer uma oração para o início do culto, que a gente vai prestar ao nosso Deus. Então eu convido a todos os irmãos a se conectar nesse momento com Deus. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai que está nos céus, Pai de infinita bondade, misericórdia. Senhor, mais uma vez estamos aqui neste momento reunidos para juntos, ó Pai, louvar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome. Amém. Pai, nos ajuda, Pai, a estar focado, que verdadeiramente a gente vai estar com o coração voltado a Ti, a gente vem a render louvores ao Senhor, a gente vem a adorar o Senhor com todo o nosso coração, que a gente vem estar atento também diante da Tua palavra que vai ser pregada, que todo o mover do Teu Santo Espírito vem estar agindo em nossos corações e a gente venha prestar um culto agradável ao Senhor, Pai. Assim te pedimos e peço também, Senhor, que o Teu Santo Espírito também toque em cada coração de cada irmão, para cada vez mais termos a fé fortalecida no Senhor. Assim te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito obrigado, irmão David, irmã Maria, irmã Nilfa. Deus em Cristo vos abençoe. Eu quero dar alguns avisos importantes para a caminhada desta nova jornada semanal. E temos então aqui alguns avisos, entre eles quero lembrá-los do nosso compromisso, meus amados irmãos, com a nossa vida de oração, com a nossa vida de leitura da palavra, a nossa vida também de conduzir outros a Cristo, discipular e edificar os irmãos na fé por intermédio da chamada de vídeo, ou das chamadas de vídeo. Então é muito importante a gente estar atento a isso. Outra coisa que é importante, sempre eu faço esse lembrete. Eu sei que agora a gente só está tendo essa possibilidade de cultuar online, mas não se acostume com o culto online no sentido de estar assistindo alguma coisa corriqueira, como um jornal, como uma minissérie, como uma novela. Estamos agora como corpo de Cristo, prestando culto coletivo a Ele. Então, na hora das orações, interceda, na hora dos cânticos, louve ao Senhor, enfim, na hora das leituras bíblicas, também faça as mesmas. Muito importante para que a gente tenha esse sentimento de que estamos cultuando ao Senhor com toda a alma, força e entendimento. Quero agora, de antemão, ao mesmo tempo também, trazer algumas comunicações de encorajamento. Nós queremos encorajar nossos irmãos em Cristo, na fé, fortalecer essa caminhada desses irmãos aí no Senhor. Nós temos Carlos, Rosa, nós temos a irmã Bianca, nós temos também Genilson, Mariana, Adriano e Bianca de Genilson, o nosso irmão Gaso e Nívia. Um forte abraço nesses irmãos. Deus em Cristo dê a vocês cada dia mais força e vigor. Nossa irmã também Maria José, Tuca, Bia e Bismarck, esses irmãos também no Senhor sejam fortalecidos. Paulo e Gessilda, ou melhor, Paulo de Gessilda e a nossa irmã e a sua família aí, toda a sua casa, todo o seu ser, um forte abraço. A irmã Vilma também, que cultua conosco, Vilma, irmã de Paulo. Quero também mandar um alô aí, um encorajamento para a nossa irmã Viviane, Reinan, Alex, Patrícia, aí na Baixa Alegre, também Edivaldo, Vera, Cal, todo esse povo de Deus aí, que cultuam com a gente e louvam o nome do Senhor. Nossa irmã Luciana, a irmã de Mel, nossa irmã Zilda, do Acarajé, e ao mesmo tempo encorajar os irmãos nesse período de pandemia a dar preferência para a nossa irmã Zilda, encorajando aí, não só a irmã Zilda, tem os irmãos que vendem materiais, ajude-os, é muito importante a gente unir forças nesse instante. Também com Zilda tem Antônio e todos os meninos aí, Zilda e Antônio. Antônio é irmão da irmã Marilza, filho da irmã Maria Soares. Nossa irmã Maria de Lourdes, aqui bem pertinho do nosso irmão Manuel Lacerda, nossa irmã Roquinha, Ione. Um abraço nesse servo do Senhor, encorajando-os na fé.
nosso irmão Pedro, Milka e também João, e mais o bebê que deve estar chegando em dias aí, a irmã Daniela e Rian, ou melhor, Danila e Rian, que mora aqui bem pertinho da igreja, nossa irmã Joína, Mota, Gabriel, forte abraço, Deus em Cristo vos fortaleça. Temos também nosso irmão Clóvis e a nossa irmã Antônia e Clovinho lá de Camaçandi. Esses irmãos atuam no Senhor, lá bem firme no Senhor. Minha irmã Marivalda, seu Arlindo, Angélica, a irmã Damiana e as meninas também, as filhas da irmã Marivalda. Deus fortaleça todas vocês aí em Cristo Jesus. Temos o Cristiano. O Cristiano ele congrega aqui com a gente, mas esses dias está lá para o lado da ilha de Camamu, num trabalho que ele também atua lá. Nosso irmão Irã, Binho que está em São Paulo. Adriano aí, ele está na casa de Adriano esses dias aí em São Paulo. Adriano que é filho da nossa irmã Eliana e também aqui irmão de Zélia. Binho, um forte abraço, Adriano, toda a família aí de Adriano. Temos, além de Binho, temos o Gabriel, a irmã Glória e a Rose. Rose, ela mora com a irmã Glória, aí na Avenida Florestal, e a nossa irmã Maria, o nosso irmão Davi e Del, que são os irmãos, Maria, irmã de Rosa. Aí um forte abraço a todos esses irmãos. Quero orar pelos enfermos na manhã de hoje, e temos também gratidão a Deus por esses irmãos. Vou pedir a nosso irmão Selmo, que já se organize para fazer a oração pelos enfermos, especificamente agora, e juntamente a gratidão a Deus pelos irmãos que tiveram aqui as suas vidas recuperadas. Ontem, nosso irmão Carlos informou que Carlito está de alta, já está em casa, graças a Deus já está recuperado. A gente já trouxe o nome dele aqui para um momento de gratidão. Os familiares de um menino que pedimos aqui, que foi de Airlan da Silva. Ontem nós tivemos a informação que ele faleceu. Então agora vamos orar pelos familiares. Ele que tinha ido para, parece-me que Itabuna, ou tinha vindo de Itabuna, voltou de novo e agora voltou, mas não veio, não conseguiu resistir. Vamos orar pelos familiares de Airlan Silva e os familiares também de Simone de Aracaju. Parece-me que ontem alguém pediu oração no culto de quinta, é isso mesmo, Marcelo? Simone de Aracaju pede oração por toda a sua família. Vamos interceder aí pela irmã Simone. Deus fortaleça esses irmãos todos. Selmo, nos leve em oração pela vida desses irmãos e também por esses que se recuperaram. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai de infinita graça, louvado e glorificado é o teu santo nome. Amém. Senhor, diante da tua presença, vamos apresentar nossas vidas, reconhecendo a ti cada dia mais. Amém. Te apresento, ó Deus, teus servos em nome de Cristo Jesus. Amém. Para que cada vez mais, ó Deus, eles tenham compreensão e possam estar diante de ti, Senhor. Amém. Que diante das adversidades que estão passando, possa confiar plenamente no teu santo nome, na tua mão poderosa, e compreender cada dia mais que tudo coopera para o bem daqueles que te amam, Senhor. Amém, Senhor. Fortalece a fé, fortalece a comunhão, cada dia mais para estar despertando, Deus, para te adorar, para te servir e te glorificar, Pai. A ti damos a honra e a graça por meio de Cristo Jesus. Também, Senhor, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Possamos te dar louvor e adoração com cânticos no coração, reconhecendo cada vez mais precisamos te honrar, te glorificar e bendizer o teu santo nome, Senhor. Amém, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, e cânticos espirituais sejam direcionados por ti, ó Deus. A ti damos a honra e a graça, em nome de Cristo Jesus, o teu Filho. Amém. 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 Obrigado, irmão Selmo. Nós queremos também orar agora pelos aniversariantes da semana. Nós temos de 16 até o dia 22, muitos irmãos aniversariando agora. Dia 16, nossa irmã Roquelina, bispo. Nossa irmã Roquelina, ou Jace, lá de Camaçandi. Zélia Santana, Zélia aqui de Sheba. No dia 17, Rosiane, Jeane, Medina. E também dia 18, Maria Nita. No dia 22, Modaí Mota. Esses são os irmãos que fizeram aniversário, vão fazer ao decorrer desta semana. Deus seja louvado, venha fortalecer a vida, a fé, encorajar esses irmãos no poder e na graça do Senhor Jesus Cristo.
Eu quero, nesse instante agora, orar por eles. Vou pedir ao nosso irmão David, que está aqui conosco também esses dias, vai interceder a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Pai amado e querido, mais uma vez diante do Senhor nos apresentamos, reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Senhor, neste momento, ó Pai, apresentamos teus filhos e filhas que fizeram aniversário durante essa semana, pedindo que o Senhor continue derramando a sua graça sobre a vida de teus servos. Amém. E que eles continuem valorizando todo o amor que o Senhor derramou naquela cruz por cada um deles. Que a vida deles venha a ser de louvor e adoração ao teu santo e poderoso nome. Amém. Sustenta teus servos, que seus proporcionem cada vez mais anos e anos de vida, dando saúde, paz e sabedoria. Amém. Pai, a te louvamos por todos os benefícios que você tem dado aos teus filhos. Assim te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão David. Quero, então, nesse instante, encorajar meus amados irmãos que visitam-nos e cultuam conosco, celebram a Deus conosco no canal. Muito obrigado a todos os irmãos que nos visitam. Para a gente é um prazer cada dia mais tê-los conosco servindo ao Senhor. Toda a equipe aí de recepção vai dar as boas-vindas para vocês. Nós temos aí o Bartolomeu, a Kelly, também Jael e outros irmãos que sempre estão no chat aí, dando as boas-vindas para vocês. Pois sejam bem-vindos e Deus seja louvado pela vida de cada um, de todos vocês que têm assim servido a Deus conosco nos cultos, tanto dos domingos, quanto das quintas, quanto também das terças-feiras. Sejam bem-vindos, pois em Cristo Jesus, nosso muito obrigado. Quero colher um ensejo e a gente prossegue agora. E nesse ensejo, nós queremos também pontuar aos nossos amados irmãos do chá de fralda da Elisa. Vai ser entrega no dia 23. Nós vamos colocar aqui, bem do lado, um lembretezinho. Dia 23, o tamanho, inclusive, o pessoal tem avisado, M e G. A Elisa é a filhinha de Aldir e de Nete, devem estar chegando esses dias aí. E na igreja há uma prática sempre de, nesses períodos, a igreja, o Ministério de Mulheres, o Ministério de Mães, encorajarem a família, assim, entregando materiais de uso para a criança, para o bebê, para a família. Então, pessoal, pode entregar até o dia 23 aqui na igreja. O tamanho é MG. A gente agradece a todos os irmãos que estão envolvidos aí. Nossa gratidão também aos irmãos que têm participado com a contribuição para o material da laje de Marcelo. Esses dias já deve estar chegando material. Já chegou, né, Marcelo? Vai chegar segunda-feira, se Deus quiser. E aí já vai se organizar a equipe do Mutirão para a gente bater essa laje e fazer aí, adiantar esse lado aí da casa do Marcelo. Então a gente vai mobilizar os irmãos aí. Genilson já deve estar mobilizando o Ministério de Homens para que a gente nessa data, eu já vi no chat esses dias no aviso, foi Niel, parece, me dizendo, já estamos juntos aí para bater a massa. Mas a massa, a gente vai primeiro bater, Niel, a massa da laje, viu? Depois a gente bate a massa da feijoada, tá bom, filho? Pessoal da equipe de mulheres, eu vou pedir para fazer essa mobilização também, a gente fazer essa feijoada e juntos estarmos equipando esse momento da história de mais um irmão na fé, de mais um irmão na igreja. Queridos, essa semana vou colher um ensejo para domingo à tarde. Nós não estamos cultuando presencialmente, em virtude do decreto não permitir que a gente tenha uma quantidade adequada de pessoas. Então, o que é que nós vamos fazer? Esse domingo agora, à tarde, a partir das 2h30, eu quero me reunir com o Conselho Gestor. Está dentro do decreto, eu posso me reunir com a quantidade do Conselho Gestor. Então, no domingo à tarde, às 14h30, eu me reúno com o Conselho Gestor, presencialmente. A gente vai precisar trabalhar algumas coisas, entender a caminhada, esse período agora de quarentena, e ajustar alguns detalhes na caminhada da igreja. Então, preciso me reunir com vocês às 14h30, hoje, após o almoço, dar uma descansada, e às 14h30 a gente está aqui. Bom, nós vamos prosseguir com a nossa adoração, nosso culto ao Senhor, e nesse instante eu quero fazer a chamada à confissão. A chamada à confissão, no Salmo de número
32, versículo 2 diz assim: Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa e em que não há engano. Esse é um momento de confissão e de abandono de pecados. Eu quero pedir para você abrir o coração, colocar-se diante de Deus e pedir a direção de Deus agora, confessando e abandonando pecados. Vamos fazer isto, e quem vai fazer esta oração é Marcelo. Marcelo vai interceder a Deus nesse instante pela a vida de confissão e abandono de pecados. Amém. Oremos. Amado Deus e Pai de graça infinita, entregamos a Ti, Senhor, os nossos corações e te rogamos, Pai, que nos ajude a voltar ao primeiro amor, Pai. Amém. Nos ajude a voltar àquele momento em que nós o conhecemos e entregamos o coração. Ajuda-nos, Senhor, a restaurar toda a nossa vida com o Senhor. Amém. E que o nosso procedimento seja de acordo com a Tua vontade, Pai. Amém, que venhamos Senhor. a fazer tudo o que o Senhor deseja e não o que nós desejamos. Nós nos entregamos diante do Senhor, nos ajoelhamos, Pai, e pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas. Amém. Pedimos que Teu Santo Espírito nos ajude a continuar em santidade, a fazer só o que agrada ao Teu coração, Pai. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia. Obrigado pela Tua paciência em nos ensinar, em nos instruir por meio da Tua palavra e por meio dos Teus servos também. E obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco e com nossas famílias também. Obrigado, Senhor. Assim nós oramos, assim nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Marcelo. Nós vamos prosseguir. Nosso irmão Selmo vai nos conduzir na chamada adoração. Agora e logo depois a gente vai cantar ao Senhor, adorar ao Senhor e exaltar o nome do nosso Deus. A graça e a paz, meus irmãos. Nesse momento, convido os irmãos a abrir a sua Bíblia, lá em Salmo 145, versículo 1 a 3. Vamos ler. Ó Deus, Rei meu, eu te exaltarei e bendirei o teu nome para todo o sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. A sua grandeza é incompreensível. Nesse momento, vamos adorar ao Senhor com o ministério de louvor. Consagrando corações e vidas, louvamos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cântico
Criador, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Vamos continuar adorando ao nosso Deus. Este momento vai ter um momento de oração de louvor. Vamos orar ao nosso Deus. Pai soberano e grandioso, de toda honra, de todo louvor é o Senhor, Pai. Só o Senhor é digno de ser louvado e ser engrandecido, pois o Senhor é o Criador dos céus e da terra, é o Senhor que nos dá a vida, é o Senhor que nos proporciona estar reunido no meio do Teu povo, Pai, para adorar o Teu santo e poderoso nome. Pai, que a gente venha continuar com o nosso coração voltado ao Senhor, que a gente venha ter sede e vontade de buscar a Tua santa presença, porque o Senhor é o nosso Deus. Te louvamos, Pai, pelo Teu amor imenso, pela Tua misericórdia, pela Tua graça derramada sobre nossas vidas. Assim te louvamos, meu Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos, neste momento, a ter a chamada à proclamação da palavra. A gente vai fazer um momento de leitura em Salmo 119, versículo 152, que vai dizer assim a palavra do Senhor. Há muitos aprendi dos teus testemunhos, que tu os estabelecestes para sempre. Vou repetir mais uma vez. Há muitos aprendi dos teus testemunhos, que tu estabelecesses para sempre. Neste momento, a gente vai ter um momento da palavra do Senhor, que vai ser administrada pelo servo do Senhor, que é o pastor Jair. E eu peço aos irmãos que estejam com a mente aberta, o coração aberto, a ouvir a palavra do Senhor. Pastor Jair. Obrigado, irmão David. Vamos então abrir a palavra do Senhor e nós vamos estudar a palavra dele no Salmo de número 36. Quero lhe convidar então a abrir agora o texto bíblico e juntos nós vamos servir ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa força, alma e entendimento. Salmo de número 36, e aí vamos estudá-lo nesse instante. Veja então agora o texto bíblico, abra onde você estiver, onde agora com sua família, onde você estiver sentado ou no local onde você se confortavelmente agora estiver. Vamos fazer a leitura do texto, Salmo de número 36, o verso 1 até o verso de número 12. Ao regente do coro, Salmo de Davi, servo do Senhor. No coração do ímpio há uma voz de rebeldia. Diante de seus olhos não há temor de Deus. Porque ele tem orgulho de si mesmo. Pensa que seu pecado não será descoberto nem reprovado. As palavras da sua boca estão cheias de maldade e engano. Ele deixou de ser prudente e de fazer o bem. Ele trama o mal na sua cama. Segue um caminho que não é bom e não se afasta do mal. O Senhor, teu amor chega, Senhor, teu amor chega aos céus e tua fidelidade até as nuvens. Tua justiça é como os montes de Deus e teus juízos são como o abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Ó Deus, como o teu amor é precioso. Os filhos dos homens se refugiam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da abundância da tua casa, e tu os farás beber da corrente das águas, da corrente das tuas delícias.
pois em ti está a fonte da vida. Na tua voz vemos a luz. Pois em ti está a fonte da vida, melhor colocando-me, e na tua luz vemos a luz. Preserva o teu amor para os teus, para os que te conhecem, e tua justiça para os retos de coração. Não permita que os pés do soberbo me pisoteiem e as mãos dos ímpios me façam retroceder. Os malfeitores estão ali, caídos, estendidos no chão, não conseguem se levantar. Obrigado, Deus, por tua palavra. Ajude-nos a compreendê-la, a guardá-la e a praticá-la em nossos corações. Por meio de Jesus oramos. Amém. Meus queridos, nós vamos hoje expor o Salmo de número 36. Este é um salmo de Davi. Este salmo, segundo a proposta, é dirigido ao coro, ao canto, ao mestre de canto, ao regente do coro. E o título desse salmo também aparece lá no Salmo 18, no início do título do Salmo 18. Ele diz que Davi é servo do Senhor. Já sabemos, Davi é aquele rei. Ele reinou em Israel por 40 anos. Homem escolhido segundo o coração de Deus, que passou várias situações complexas, e essas situações, na verdade, todas elas perpetuavam a ideia da sombra, ou traziam a ideia da sombra do rei ungido que viria e que seria o Filho de Deus, Jesus Cristo. Todas as ações de Davi, aqui não tenho nenhuma dúvida em dizer isso, todos os momentos vividos pelo rei Davi, o eleito de Deus no Antigo Testamento, na verdade, eles prefiguram a ideia do rei ungido definitivo que viria. Por tantas vezes, a gente sabe que na história de Israel, o contexto dos salmos sempre trazia a ideia muito dos sentimentos, da vivência, das lutas, que no período físico desse rei, que representava o rei ungido, mas também do povo, que viviam as lutas e aflições debaixo da direção desse rei ungido que é Davi. É temporário, mas ele já prefigura o rei definitivo, o rei ungido, o Messias. Por isso que em Mateus capítulo 1, versículo 1, ele já começa, o Novo Testamento, ele começa assim, livro da genealogia de Jesus Cristo. E diz que ele é filho do rei, ele é de descendência real. Ele é o prometido do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele diz, o rei virá. O Novo Testamento começa dizendo, o rei chegou. Jesus chega e nesse cenário aqui agora, ele é tipificado pela figura do rei temporário chamado Davi, homem segundo o coração de Deus, homem que Deus escolheu com uma intenção de, no sentido do Antigo Testamento, anunciar a vinda do seu Messias, do seu rei, daquele que ele confia e que vai colocar no trono pelos séculos dos séculos, conforme promessa feita a Davi, que um dos seus descendentes, segundo Samuel, seria aquele que sentaria no trono e governaria para sempre. Nesse cenário apresentado, então, a gente entende que o Salmo de número 36, na verdade, em Israel, os salmos eles são utilizados, utilizaram o gênero chamado salmo, literário chamado salmo, como meio de expressar, na verdade, suas reflexões sobre a vida, as questões emocionais, seus problemas, suas lutas, mas também a sua finalidade de exortar a piedade, a confiança, a justiça divina. O Salmo de número 36, ele é um salmo descrito na categoria de sabedoria, que revela, na verdade, aqui a natureza do pecado, ou a natureza do pecado do ímpio, e exalta o amor fiel de Deus. Então, o Salmo de número 36, Salmo de sabedoria, tem temas contrapostos ou contrastantes. Ele traz primeiro a bênção desfrutada pelo justo, inevitável castigo dos ímpios, mas ao mesmo tempo ele mostra o amor fiel de Deus preservando o justo. E a gente vai entender isso agora. A grande ideia do Salmo de número 36, então, é a seguinte:
O juízo divino cairá sobre os ímpios e seus pecados, mas o seu justo amor sobre o reto de coração. Anote mais uma vez: o juízo divino cairá sobre os ímpios e seus pecados, mas o seu justo amor sobre o reto de coração. O Salmo, ele tem, na verdade, aqui, ele vai apresentar para a gente 3 estrofes principais, 3 estrofes. E a gente vai entender como essas 3 estrofes, elas mostram para nós o juízo divino. Cairá sobre os ímpios seus pecados, mas o seu justo amor sobre o reto de coração. Eu queria já mostrar como esse salmo começa mostrando toda a natureza do ímpio pecador. E o juízo também de Deus prefigurado aqui na maldade do ímpio. Ele começa assim. Mas o que é bom é que ele termina também com uma proposta, a partir do versículo de número 5, ele vai já mostrar a proposta do amor de Deus sobre o reto, sobre o fiel, o homem a que confia e obedece à palavra do Senhor. Observe, por exemplo, o versículo de número 5. Senhor, teu amor chega aos céus e a tua fidelidade até as nuvens. Tua justiça é como os montes de Deus, teus juízos são como abismo profundo. Tu, Senhor, preserva os homens e os animais. Ele já mostra que Deus, mediante o seu amor justo e mediante a sua justiça, preserva homens e animais. Mas a gente vai entender isso na estrofe. Que homens são esses? Diante disso, já temos a proposta geral, então. O juízo divino cairá sobre os ímpios seus pecados, mas o seu justo amor sobre o reto de coração. Primeira estrofe, como ela apresenta? Ela apresenta o seguinte, do verso 1 ao verso 4. Davi revela o coração e a prática pecaminosa do ímpio. Vamos ver mais uma vez o título de a grande ideia de 1 a 4. Davi revela o coração e a prática pecaminosa do ímpio. Quando ele descreve, na verdade, aqui a gente tem todo o cenário de um juízo. Lembre-se, o livro dos Salmos, ele tem um contraste permanente. Todos os Salmos, do 1 ao 150, vai haver uma contrastação entre o destino do ímpio e o destino do justo. Ele vai chamar esse ímpio de diversas palavras. Ele vai chamar de maldoso, ele vai chamar de malfeitor, ele vai chamar de sanguinário, ele vai chamar de amaldiçoado. Mas o ímpio também ele é contrastado com várias outras palavras. O ímpio, não o justo, contrastado com várias palavras em relação aos ímpios. Ao justo ele vai chamar de bem-aventurado, ele vai chamar o justo de homem fiel, ele vai chamar o justo também de perfeito, ele vai chamar de reto de coração, ele vai chamar de justo, como também a gente vai perceber. Então, de forma plena, os salmos, eles vão sempre trazer ecos ou reverberações do primeiro salmo e do segundo salmo, que é tido no cano da poesia como os salmos introdutórios, aqueles que dão base para todos os outros salmos a partir do Salmo 3. Nesse cenário, então, agora a gente consegue verificar que Davi aqui ele vai mostrar o coração e a prática pecaminosa do ímpio, mostrando também nesse cenário aqui o juízo de Deus sobre ele. E aqui a gente vai verificar, no final, daqui a pouquinho eu vou dizer isso, uma reverberação dos versos 4 e 5 do Salmo 1, onde os ímpios não prevalecem no caminho e nem na congregação dos justos. Então, como Davi vai mostrar esse conceito? Ele vai revelar o coração e a prática pecaminosa do ímpio. Ele começa mostrando no verso 1, no coração do ímpio há uma voz de rebeldia, diante de seus olhos não há temor a Deus. Ele mostra, na verdade, aqui que a palavra aqui traduzida por temor é a mesma por
pavor no juízo final, conforme o Salmo 14 e também o versículo de número 5. Os ímpios, a ideia é que eles não temem o juízo final de Deus. Eles vivem sem qualquer noção a respeito do juízo de Deus. Portanto, por isso que lá no Salmo 1, o texto vai dizer que eles não prevalecerão. De antemão, o que é que a gente tem aqui? O verso 1, ele diz que no coração do ímpio a rebeldia sem temor a Deus. O tempo todo ele sempre vai viver fora dos padrões, da lei do Senhor. Lembra lá do Salmo 1? O Salmo 1 vai mostrar que bem-aventurado é o homem, fazendo contraste com o justo, é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E por quê? Porque ele é continuamente mal. Os conselhos, a vida, a prática do ímpio sempre contrapõe-se à lei do Senhor, porque o homem abençoado no Salmo 1, ele anda na lei do Senhor, ele se contrasta ao ímpio. De antemão, aqui a proposta de Davi é mostrar que há uma distinção, é mostrar que há uma separação entre aquele que anda na lei do Senhor e aquele que desobedece à lei do Senhor. O verso 2, porque ele, falando do ímpio, ele tem orgulho de si mesmo. Pensa que seu pecado não será descoberto nem reprovado. O homem crente, o justo, o que anda na lei, quando ele peca e ele é confrontado, a gente verifica no cenário de Davi, que Davi ele se entristeceu a tal ponto e vai cantar o Salmo 51, o Salmo 32. O Salmo 51, quando ele tem aquele momento difícil no pecado com Betseba e Urias, e ele diz lá no Salmo 51, contra ti, somente pequei e fiz o que era mal diante dos seus olhos. O contraste com o ímpio. Segundo o texto, diz que ele pensa que seu pecado não será descoberto nem reprovado. Por isso que quanto mais ele peca, mais ele continua pecando. O verso 3. As palavras da sua boca estão cheias de maldade e engano. Ele deixou de ser prudente e de fazer o bem. Isso mostra que o ímpio pratica o mal e é imprudente em sua fala. Por isso que o Salmo 1, mais uma vez lembrado, o homem bem-aventurado, ele não deve andar segundo os conselhos, a fala, o discurso do homem ímpio. Por quê? O homem justo, ele tem o seu prazer na lei do Senhor. O homem bem-aventurado, ele ama a palavra de Deus e ele vive segundo a palavra de Deus. De antemão, o tema da boca do perverso é desenvolvido aqui no Salmo de número 12 com mais exatidão. No Salmo de número 12, a gente vai encontrar esse princípio do verso 3, aqui esse tema do verso 3, desenvolvido com bem amplitude. Ele vai mostrar o quanto o ímpio tem uma fala discrepada, distante da lei do Senhor, dos fundamentos do Senhor. E aqui no verso 4, terminando essa grande proposta da primeira estrofe, ele trama o mal na sua cama. Veja aí, segue um caminho que não é bom e não se afasta do mal. Aqui o ímpio trama e pratica o mal de maneira contínua. No verso 1 ao verso 4, na verdade, aqui nós temos a revelação da natureza pecaminosa do ímpio. E lembre-se que no Salmo de número 1, a gente vai encontrar a ideia de que o ímpio, por viver nessa natureza pecaminosa, ele não subsistirá. Ele não permanecerá na assembleia. A ideia de assembleia está aludindo aqui no cenário de Davi àquela assembleia onde se adorava em Israel o Senhor, o chamamento e a convocação para os santos servirem ao Senhor. No cenário amplo, no cenário maior, é uma referência que no dia do juízo ele não estará na Assembleia dos Santos, na Assembleia do Justo, na congregação daqueles que foram salvos e remidos pelo sangue do definitivo ungido Rei de Deus.
que é Jesus Cristo. Logo, aqui o que é que a gente verifica? Davi apresenta o doloroso e pecaminoso estado dos ímpios. Veja, a rebeldia do ímpio está sempre no coração. Não há temor de Deus no ímpio. Isso aqui é um resumo dessa estrofe. Há no ímpio uma prática contínua da maldade. Temos aqui uma revelação, na verdade, uma reverberação do Salmo 1, dos versos 4, versos 5. No Salmo 2 também diz que esses ímpios se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido. Quando a gente vai, na verdade, verificar isso no Novo Testamento, em Atos capítulo 4 e capítulo 3, nós verificamos que os judeus e os gentios, os israelitas, lá no discurso de Pedro, eles se levantaram contra o Senhor Jesus Cristo. Eles falavam mal do próprio ungido de Deus. Eles não aceitaram e não concordaram com o rei definitivo do Senhor. No cenário de Davi, muita gente se levanta contra ele. Muita gente se levanta contra o ungido do Senhor. E Deus o tinha aprovado. Deus o tinha definitivamente aprovado como guia e pastor do seu povo Israel. Agora, o supremo pastor, o rei ungido de Deus, declarado por Deus nas suas escrituras, e agora nós temos o cano completo, Novo e Antigo Testamento, e tanto no Antigo quanto no Novo, agora temos a compreensão plena de que o rei ungido não era Davi, mas era o Senhor. E agora todos que se levantaram contra o rei temporário Davi, também se levantaram contra o rei definitivo, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Como aplicar esse princípio de que Davi revela o coração e a prática pecaminosa do ímpio? Já vimos a grande ideia. A grande ideia diz que o juízo cairá sobre os ímpios e seus pecados, mas seu justo amor sobre o reto de coração. Então aqui agora vamos entender que o juízo divino cairá sobre os ímpios e seus pecados. E essa estrofe está revelando isso agora. Nesse sentido, como nós podemos aplicar esse fundamento aos nossos corações? A maldade, nesse sentido aqui, a gente vê a maldade com um abandono total de todos os fundamentos de Deus apresentados por Jesus Cristo. Logo que aqui o texto está nos convocando. Isso é uma prática contínua de todos os homens e todas as mulheres, todos os seres que se levantam e se afastam de Deus e da sua lei. O ímpio, que é exatamente o desobediente à lei de Deus, o ímpio que é exatamente desobediente aos fundamentos de Deus através de Jesus Cristo, eles nunca vão atentar, eles nunca vão ouvir a voz do Senhor. Logo, a proposta é que aqui a gente entenda que por causa dessa vida contínua na pecaminosidade, na impiedade, o que vai cair sobre o ímpio é o juízo, onde nós vemos o juízo de Deus definitivamente caindo sobre os homens. Nós estamos esses dias estudando Apocalipse à noite, e os irmãos têm visto que só aqueles que não se refugiaram num Filho à luz do Salmo 2, verso 12, eles não têm a graça de Deus, e o juízo de Deus permanece sobre eles. Portanto, na verdade, a gente tem aqui um retrato do julgamento final. Um retrato onde mostra que todos aqueles que vivem e praticam a impiedade, eles receberão a punição devida no dia do julgamento, e por isso eles não prevalecerão, reverberação do Salmo número 1, na congregação do justo. Logo, o mal mais insidioso é o de não querer dar a devida atenção aos parâmetros de Deus, à voz de Deus, aos ouvidos de Deus. De antemão, eu posso já aqui fazer uma seguinte pergunta. Como a gente se vê livre desse cenário da impiedade que cairá sobre todos aqueles que vivem nesse cenário? O juízo de Deus. Basta você se refugiar em Jesus e você estará livre dessa vida contínua de pecado, dessa vida destinada ao juízo. A segunda estrofe, de 5 até o versículo de número 9. Davi exalta o amor
e a justiça de Deus, que preserva e supre seus filhos. Veja agora que a proposta desse cenário é Davi exaltando o amor e a justiça de Deus, que preserva e supre seus filhos. Vamos entender isso na proposta então dos versos 5, 6, 7, 8 e 9. Ele começa mostrando: Senhor, teu amor chega aos céus, a tua fidelidade até as nuvens. Ele está mostrando uma ideia, ele está exaltando o amor extenso do Senhor, o amor longânimo. Ele está mostrando como o amor do Senhor ele é amplo para com aqueles que ouvem sua voz. O verso 6, ele vai continuar com paralelismo, porque Salmos é cheio de paralelismo, e a gente verifica que ele diz no 6, a tua justiça é como os montes de Deus. Ele está mostrando a ideia da firmeza da justiça de Deus. Ele diz, teus juízos são como um abismo profundo. Ele está fazendo um paralelismo aqui e diz, tu, Senhor, preserva os homens e os animais. Na verdade, ele está dizendo no verso 6 que a justiça de Deus é extensa e preserva a sua criação, ou as suas criaturas. Então, veja que o seguinte, depois da imensidade dos versículos 5 e 6, a profusão, agora a gente vai encontrar uma profusão, na verdade, de cuidados detalhados que enriquece o cenário do verso 7 até o verso de número 9. Agora, ele amplia o assunto, já tratando do verso 6, a parte C, cujo tema é o quê? Os homens e os animais preservados por Deus. Esse aqui é um assunto que a gente, inclusive, vai verificar sua totalidade lá no Salmo 104. A gente verifica Deus preservando toda a sua criação. E aqui, no verso 6, ele diz, tu, Senhor, preserva os homens e os animais. Toda a criatura de Deus sendo preservada. O que na verdade estamos tendo aqui? Nós estamos vendo um pouquinho daquele requisitos, daquele aspecto lá do Éden. Quando Deus ele preserva no seu aconchego, após sua criação, todas as suas criaturas. O homem, os animais. Mas ao mesmo tempo que a gente verifica essa exaltação a Deus por preservar suas criações, aqueles que lhe ouvem, aqueles que lhe obedecem, e ele traz esse assunto, ele traz semelhante àquele aspecto lá também do Gênesis. Mas ao mesmo tempo, querido, isso é fantástico, quando a Bíblia fala do cuidado e do amor de Deus pelos filhos dele, semelhantemente como ele cuida dos lírios do campo. Para você entender um pouquinho, essa ideia de tu, Senhor, preserva os homens e os animais, agora mostrando o amor justo de Deus, o cuidado perfeito de Deus sobre aqueles que se refugiam nele, que se refugiam no Filho. Eu quero convidar a você, então, para a gente entender isso lá no Mateus capítulo 6. Vamos, por favor, nesse texto lá. Ele é bem rápido, o contexto da sua leitura, e uma leitura suave e doce, porque mostra para a gente o cuidado de Deus sobre seus filhos e sobre a sua criação. No capítulo 6 de Mateus, no versículo de número 6, ou melhor, 25, 6, 25, até o 34, olha como é que ele descreve o cuidado de Deus sobre a sua criação, sobre os seus filhos, conforme o Salmo de número 6 diz, tu, Senhor, preserva os homens e os animais. No Novo Testamento, isso já é um apontamento, esse assunto ele é retomado e ele é desenvolvido aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25 a 34. Olha como ele diz, por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, quanto o que comereis, ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento, o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Ele faz um contraste, e nesse contraste ele mostra o cuidado que Deus está tendo pelos discípulos, está mostrando que ele protege e preserva o justo, mas ao mesmo tempo está dizendo que ele cuida dos animais, e ele faz uma comparação mostrando aos discípulos esse fundamento aqui no Evangelho de Mateus.
pontuando que os discípulos não deveriam estar preocupados, porque o justo amor e a justa extensa justiça de Deus, eles são sobre aqueles a quem Deus preserva. A quem Deus preserva agora, no cenário do Novo Testamento, a partir do Filho Jesus. Vamos ver ainda a extensa leitura, a contínua leitura de Mateus. Verso 27 agora diz: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora à duração de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem. Eles não trabalham nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comereis, que beberemos, com quem nos vestiremos, pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E, de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O verso 34, ele continua ampliando esse entendimento, mas já é suficiente para a gente entender. Quando o verso 6 do Salmo 6, voltando agora para o Salmo 36, o verso 6 diz: Tu, Senhor, preserva os homens e os animais. Ele está mostrando que esse amor extenso de Deus, ele está mostrando que essa justiça extensa de Deus preserva os que confiam no Senhor, os que se refugiam no ungido de Deus. Logo, essa estrofe de 5 até 9, ela contrasta com a estrofe de 1 a 4, porque a estrofe de 1 a 4, ela vai mostrar toda a vida pecaminosa e impiedosa dos injustos, em contrapondo, mostrando que a justiça e o amor de Deus preserva, é benevolente para com seus filhos. Nesse cenário, então, o versículo 7, que dá a continuação do pensamento do autor, ele diz: ó Deus, como o teu amor é precioso, os filhos dos homens se refugiam à sombra das tuas asas, mostrando que debaixo desse cuidadoso e justo amor, assim os filhos dos homens, mostrando mais uma vez a ideia de Deus preservar aqueles que nele confiam. E aí o verso 8 ele diz: eles se fartarão da tua abundância da tua casa, e tu os farás beber da corrente das tuas delícias, pois em ti está a fonte da vida, na tua luz vemos a luz. E então, o que é que nós temos nesse cenário? A gente tem duas expressões que traz para a gente um cenário de Davi, quando refugiado, quando fugindo lá, ilumina esses versos 7 a 9. A primeira luz que a gente tem, provavelmente está lá em 1 Samuel 26, lá naquele momento da festa de Nabal, o avarento Nabal, em que Davi pede para os seus servos pedirem comida, e quando então eles vão, Nabal o rejeitam. E depois então, quando Davi se ira e tenta mandar seus servos para que pudessem matar Nabal, a Abigail, a esposa de Nabal, ela desce correndo e leva todos os suprimentos para Davi. Deus preserva os seus, cuida dos seus, alimenta dos seus. Um outro cenário é aquele momento dos presentes animadores lá de Barzilai, naquele texto lá de 2 Samuel, capítulo 17, dos 27 seguinte. Quando Davi volta, depois do momento lá de Absalão, o que é que acontece? Barzilai, ele vem com seus amigos e presenteia Davi. Na verdade, aqui essa frase desse texto, do 7 a 9, ela não vai nos levar às correntes das tuas delícias, a um eco lá do Éden, quando Adão é colocado no bem-estar de Deus, no repouso de Deus, no descanso de Deus. Veja que o versículo de número 7, ele vai trazer essa ideia de Deus suprir e descansar, 7 não 8.
os seus servos, quando ele diz, eles fartarão a tua abundância da tua casa, e tu os farás beber da corrente das tuas delícias. É bem notório que quando Deus cria Adão, ele supre Adão com as correntes dos rios lá do Éden. E ele é bem assistido, porque Deus assiste o justo. Deus assiste o justo no seu amor fiel, e é isso que agora, por meio do seu ungido definitivo Jesus Cristo, ele quer fazer e vai fazer. Ele vai nos conduzir às correntes das águas da vida. Por meio de Cristo, é isso que daqui a pouco a gente vai poder enxergar lá no final, nessa aplicação desse contexto aqui do Salmo. Portanto, o amor precioso de Deus guarda e supre seus filhos. Do verso de número 5 até o verso de número 7, a gente vê Deus suprindo seus filhos. Então, Davi louva a Deus, concentrando-se no seu amor fiel e no amor que preserva aqueles que nele confiam. Então, temos aqui esse tema dessa preservação, desse amor justo e fiel de Deus, dessa justiça extensa de Deus sobre aqueles que confiam nele e ouvem a voz do Senhor no cenário do Antigo Testamento. Do Novo, todos aqueles que se refugiam em Jesus ouvem a voz de Deus, e aí Jesus vai dizer bem claramente, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem então recebe e é beneficiado com esse amor extenso, com essa justiça longânima de Deus? Todos aqueles que agora ouvem a voz definitiva do seu ungido Jesus Cristo. Embora há muitas pessoas que quando leem os Salmos querem aplicar direto aos sentidos emocionais da vida. Mas todos os salmos, principalmente os salmos de Davi, eles na verdade trazem para a gente uma proposta muito mais do que apenas suprimentos assistidos. É bem verdade que a gente tem no cenário físico de Davi as necessidades e as emoções de Davi sendo confrontadas e assistidas pelo Supremo Senhor. Mas a proposta é que a gente agora entenda Deus suprindo também a gente, não apenas no aspecto físico. É bem verdade que Ele supre também a gente, mas a ideia principal é que Ele nos supra e que Ele nos assista em Cristo definitivamente. De 5 a 9, Davi exalta o amor justo de Deus que preserva seus filhos. O assunto aqui, então, nessa sessão é a preservação do justo pelo justo amor de Deus, pelo justo e benevolente amor de Deus. Davi, então, louva a Deus, concentrando-se no seu amor fiel, na sua justiça em favor de seu filho, em favor de seus filhos. Esse, na verdade, é um assunto dos Salmos. A gente vai verificar que os justos, ele vive segundo os padrões de Deus, e Deus, por causa disso, o aprecia. Na leitura dos Salmos, de 1 até 150, eu fazendo a contabilidade, foram 131 vezes esse tema, o justo sendo preservado. Quando a gente vai para a ideia do contraste, o ímpio sendo jogado na condenação, tem 240 vezes o ímpio sendo colocado como aquele que vai receber o castigo merecido por abandonar a lei de Deus e abandonar os princípios do Senhor. Aqui a gente tem na primeira sessão um contraste. O que vivem os ímpios e o que vivem os justos. Como a gente consegue ver o justo bem claro e nitidamente sendo assistido e beneficiado no Senhor e pelo Senhor, o ungido definido? Quando a gente lê Apocalipse capítulo 22, os versículos de número 1, 2 e talvez até o versículo de número 4, eu quero pedir agora para, se você puder, fazer essa leitura comigo. Está bem nítida e bem clara. O justo definitivamente assistido, preservado, guardado pelo Senhor e pelo seu ungido. Olha só, capítulo 22, versículo de número 1 até o versículo de número 5. Então o anjo mostrou-me, João, está vendo? O rio da água da vida, claro como um cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade. De ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações.
Aqui ele está exatamente mostrando um contraste do que aconteceu lá no Éden. Em Cristo agora, todas as nações elas são plenamente isentas de todo tipo de dor, de todo tipo de sofrimento, porque em Cristo agora nós somos aperfeiçoados e somos assistidos, preservados e bem alimentados para a glória eterna do Pai. E assim, aqui no verso 13 ele diz, ali jamais haverá maldição, nela estará o trono de Deus e o do Cordeiro, seus servos o servirão, o verão a sua face, e na testa deles estará o seu nome. Não haverá mais noite, não precisarão de luz e de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Como podemos ver esse tema de Deus ser exaltado por seu amor e por sua justiça na preservação dos seus filhos? Definitivamente agora, no contexto do Cordeiro, o ungido de Deus definitivo, que agora conduz a pastos verdejantes todos aqueles que nele confiaram. Vale a pena confiarmos em Cristo, queridos, apesar das lutas que enfrentamos temporárias. O Cordeiro vai nos conduzir às fontes das águas da vida. Confie nele. A última estrofe desse salmo é de 10 até o versículo de número 12. E a proposta desta estrofe, exatamente os versículos de número 10 a 12 dizem assim: Davi suplica a Deus que por justiça e amor preserve o justo e condene os ímpios. O que temos então aqui é o salmista, do verso 10 a verso de número 12, Davi suplica a Deus que por justiça e amor preserve o justo e condene os ímpios. Mais uma vez, o assunto que está sendo trazido aqui é os justos, os ímpios, melhor dizendo, não prevalecerão na assembleia dos justos. Então, o salmista, ele se vê parado agora no terror, disputando entre a maldade humana, verso 1 a 4, mas também a graça divina, de 5 a 9. E o que é que agora ele vê? Ele entrega-se, portanto, a uma oração urgente. Porque a partir do verso 10, ele vai começar a fazer uma oração. E ele vai pedir a Deus que venha supri-lo diante das ações dos ímpios. Olha então como ele começa. Preserva o teu amor para com os que conhecem a tua justiça. Ele está pedindo para que Deus preserve o justo que conhece a justiça dele e preserve com o amor dele com os retos de coração. Aqui, mais uma vez, a palavra retos de coração, na verdade, é o mesmo significado para bem-aventurado, para justo, para o homem fiel, em todo o cenário dos salmos. Então, ele diz que os retos de coração, eles são aqui preservados. Então, na verdade, o que é que Davi está fazendo? Um pedido de preservação do amor e justiça sobre os retos de coração. Você já viu a grande ideia? Vou repetir de novo. O juízo divino cairá sobre os ímpios e seus pecados, mas o seu justo amor sobre o reto de coração. Todos aqueles que, então, confiam no justo amor de Deus, eles são preservados. O verso 11, não permitas, ainda é uma oração, não permita que os pés do soberbo me pisoteiem e as mãos dos ímpios me façam retroceder. Temos de novo aqui a ideia de que Deus conhece o caminho dos ímpios, mas o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Porque o pedido de Davi é que ele não seja confundido com os ímpios. O 12 finaliza, ele diz, os malfeitores estão ali, caídos, estendidos no chão, não conseguem se levantar. Aqui é o checkmate, aqui é o juízo final, aqui é a ideia de juízo final. Ele está dizendo que os ímpios não prevaleceram aonde? Diante do juízo de Deus. Eles não prevaleceram diante do julgamento de Deus. Por isso que ele diz, aqui ímpios ele chama de malfeitores, ele diz, os malfeitores estão ali. Qual é o estado que ele apresenta os malfeitores? Olha só, a ênfase no paralelismo. Caídos
caídos. Olha o paralelismo seguinte: estendidos no chão. Olha a ideia seguinte de estendido no chão. Da mesma forma, não consegue levantar. Ou seja, o juízo final, ele não tem condição ímpio de prevalecer. Portanto, o versículo aqui final, no entanto, ele mostra a vitória já reivindicada pela fé de Davi. Ele reconhece que Deus há de uma certa forma, absolutamente julgar aqueles que se levantaram contra ele. Ele fala como se a cena já tivesse presente, claramente visível, ali jazem os malfeitores. Essa é a ideia do que ele está dizendo no versículo 12. A cena é de confiança no juízo de Deus sobre os malfeitores, como no Salmo de número 1, como no Salmo de número 2. Então temos um pedido para que os ímpios não prevaleçam contra os retos de coração, ou o reto de coração. De antemão, o que é que nós temos aqui? Aqui temos uma réplica, uma reprodução do Salmo 1 e do Salmo 2. O verso 5 e o verso de número 6 do Salmo 1 diz: por isso os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia do justo, porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz a destruição. É isso que o verso 12 está dizendo. Os malfeitores estão ali, caídos, estendidos no chão, não conseguem se levantar. Os ímpios não poderão subsistir no juízo. Logo aqui, a gente entende que Davi suplica a Deus por justiça e amor, preservando o justo, mas condenando os ímpios. Alguns aspectos aplicativos para os nossos corações. O reto de coração precisa confiar plenamente no justo juízo de Deus. E o justo juízo de Deus, ele é estabelecido na pessoa de Jesus. O clamor aqui de Abacuque também nos faz lembrar. Abacuque, no Antigo Testamento, no capítulo 1, ele clama, mas aí Deus dá a resposta. E a resposta de Deus: o justo viverá da fé. Abacuque então diz: tudo bem, Senhor, eu vou aguardar aqui na minha torre de vigia e verificar o fim daqueles que o Senhor vai dar, daqueles que se levantaram contra o seu povo. O justo vive da fé. Esse é um tema de Paulo na carta aos Romanos. Ele diz que o justo vive da fé, no capítulo 1, versículo 16 e o versículo 17. O justo vive pela sua confiança em Deus. Por isso o pedido de Davi: preserva teu amor para com os que te conhecem e a tua justiça para os retos de coração. Queridos, nesses dias difíceis, de lutas, por você confiar na salvação de Deus através de Jesus Cristo, você está preservado. Deus, na manhã de hoje, quer que você entenda isso. Na verdade, aqui está a resposta definitiva para aqueles que confiam plenamente. Temos uma semelhança disso no clamor da alma daqueles que estavam debaixo do altar. Até quando, Senhor? E o Senhor, no Apocalipse, capítulo 7, responde à pergunta desses irmãos que clamaram pela sua morte, pelo seu sangue derramado. O justo, os que confiam no Senhor, terão um fim diferente. Deus distingue aquele que é seu filho, seu observador da lei, não só observador, praticante da lei, através do seu filho Jesus Cristo. Davi, então, esperava que seus leitores entendessem que o juízo de Deus sobre os ímpios por causa de seus pecados era certo. Mas, ao mesmo tempo, ele também pontuava que a misericórdia de Deus em favor de seus filhos também é certa. E por isso seus filhos deveriam louvá-lo, exaltá-lo com todo o coração. Este salmo de contrastes poderosos é um relacionamento dele, traz na verdade um relance da maldade humana na sua forma mais malévola, mais intensa, e a bondade divina na multiforme plenitude de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Lá em Romanos 5, versículo de número 20, diz que onde abundou o pecado, por meio de Cristo superabundou a graça de Deus. Não importa a vida do ímpio, que sempre é uma vida distante de Deus. Nesta manhã o Senhor nos clama para nós, justificados em Jesus Cristo, andemos
debaixo do seu extenso e grande amor e justo amor e da sua justiça. Porque o Senhor, Ele vai recompensar todos os que andaram agora e andam segundo os fundamentos e os princípios de Jesus Cristo. Ouça a voz de Deus. Ame andar segundo a lei de Deus. Se refugie em Jesus Cristo nesses dias difíceis. As lutas que aqui passamos são lutas temporárias, semelhantes às lutas temporárias de Davi. Mas por ele confiar como um rei ungido de Deus, Deus deu uma promessa para ele, que um filho dele sentaria no trono e governaria para sempre. Davi confiou nisso. E agora eu posso dizer para você, para mim, para a igreja nesta manhã, o filho ungido de Davi não é Salomão, é Jesus Cristo. Está sentado no trono, governando para sempre, suprindo a caminhada dos seus santos, preservando de forma misericordiosa a vida dos seus servos, até aquele dia, onde para sempre, nele, seremos preservados, tendo um destino diferente do destino dos ímpios. Deus te abençoe e te ajude a conservar a sua vida nele, até aquele dia. Vamos louvá-lo? E a gente vai louvar ao Senhor nesse instante, cantando 155 do cantor cristão. Ele é o nosso grande amigo. Devemos nele confiar. Diante do desprezo do mundo, das lidas, pesares e tentações da vida, busque refúgio nos braços do Senhor por meio da oração. Louvemos ao Senhor. Acolhe e nos dá consolação. Amém. Em Cristo nós somos confortados, encorajados a vivermos a esperança eterna, apesar das aflições temporárias. Então, meus queridos e amados irmãos, lembrem-se, o juízo divino cairá sobre os ímpios e seus pecados, mas o justo amor de Deus sobre o reto de coração. E esse justo amor de Deus, hoje plenamente sobre nós, é através do seu Filho Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna.
Vamos orar. Obrigado, Deus, pelo amor cuidadoso. Obrigado por nos chamar e nos mostrar com essa justiça, através de Jesus, a caminhada que devemos aqui perpassar. E por ele sustentados somos até aquele momento onde nos encontraremos com o Senhor. E, ó Deus, o Senhor viverá e tabernacular para sempre no meio do seu povo, e nós estaremos na Assembleia dos Justos, reinando, adorando, juntamente com o Cordeiro ao Senhor pelos séculos dos séculos. Obrigado pelo teu amor perfeito em Jesus Cristo. Te agradecemos amanhã desse dia. Em o nome de Jesus. Amém. Vamos encerrar com a nossa súplica permanente, querido irmão, querida irmã. Muito obrigado por você estar conosco cultuando. Vamos convidar aqui os irmãos que vão conosco nesse instante encerrarmos com a súplica permanente. Nosso irmão Selmo, Davi, Marcelo, venham cá. E nós vamos aqui agora desenvolver a nossa súplica permanente no Salmo 90, versículo de número 17. Vamos fazer isto juntos? Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós a obra de nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos, em o nome de Jesus. Amém. Até mais tarde, queridos, a gente vai estar no livro de Apocalipse, estudando o capítulo de número 8, parte do 8 e parte do 9. Aguardamos você lá, se Deus quiser. Até mais tarde.